Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidirá sobre uma proposta de reajuste salarial de 18% para os ministros da Corte e os servidores do Judiciário. Caso a ideia seja aprovada pelos magistrados e depois pelo Congresso Nacional, o salário dos 11 integrantes do STF poderá chegar a R$ 46.365. Um estudo da Consultoria Legislativa do Senado estimou em mais de 4 bilhões de reais o impacto nas folhas de pagamento dos juízes em todo o país, com estados e municípios também arcando com parte das despesas. O orçamento total da Suprema Corte subiria dos atuais 770 milhões de reais para 850 milhões. As propostas de reajuste salarial foram formuladas por associações de servidores do Judiciário e de magistrados. Pela proposta, o aumento seria feito de forma progressiva em 4 vezes, com o primeiro pagamento sendo efetivado em abril de 2023 e o último em julho de 2024. E aí, Zé, essa é a tendência? Amanhã vem mais um aumento de salário dos ministros do STF, de toda a cadeia do Judiciário? É isso, Zé? Pois é, isso aí vai aumentar muito os gastos públicos. Olha, Vitor, não é exatamente um debate jurídico, mas um debate político, né? É a força corporativista aqui de algumas instituições que dominam o Brasília. Uma delas é o Congresso Nacional, sim, mas outra forte é exatamente o Executivo, o Judiciário. Os servidores do Executivo não têm muito o que recorrer. Veja bem, um grande debate que deu quando o presidente Jair Bolsonaro quis dar um reajuste de 12%, né? Ficou em 5% e acabou enfrentando dificuldades, inclusive, para pagar o reajuste. Agora, imagine um servidor do Executivo quando vê o colega aqui de Esplanada dos Ministérios recebendo um reajuste de 18% e salários que já são altos demais. São os super salários aqui do Planalto Central do país. Veja bem, quando a gente fala em projeção, é porque é projeção. Ninguém sabe exatamente qual será o tamanho do rombo com este aumento salarial. Isso porque os ministros do Supremo Tribunal Federal recebem, segundo a Constituição, os maiores salários da República. Mais do que o presidente, mais do que deputados, do que senadores, esse é o teto, né? Então, aumentando esse teto, vai aumentar imediatamente salários de deputados, de senadores, de altos funcionários do Legislativo que estão ali nesse limite legal e acabam puxando também desembargadores, juízes de todos os estados. Então, ninguém sabe exatamente, por isso que se diz projeção, de quanto será o rombo deste reajuste. Apesar de obsceno, é possível sim que este reajuste seja decretado mesmo pelo Judiciário. Antes do seu comentário, Ana, mais uma informação ainda falando das despesas do STF. Nos últimos 4 anos, o Supremo Tribunal Federal teve as suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas da União apenas uma vez, quando foram constatadas diversas irregularidades, não pelo TCU, que aprovou as contas, mas pela auditoria interna da Corte. Em 2018, 2020 e 2021, não houve julgamento das contas do STF pelo TCU. Em 2019, a auditoria apurou falhas nos controles internos de compras e contratações por dispensa de licitação e apontou vícios na concessão de diárias e passagens. O TCU, no entanto, não adotou nenhuma ação nesses casos e aprovou as contas da Corte. Entre as falhas encontradas nas dispensas de licitação estão a falta de comprovação dos requisitos exigidos para não fazer o pregão e a ausência de justificativa de preço, com orçamentos que comprovassem o valor mais vantajoso. A auditoria interna também analisou os serviços de ouvidoria e de atendimento à Lei de Acesso à Informação pelo Supremo e identificou riscos à imagem do STF perante a sociedade por não apresentar o serviço de acordo com as normas e boas práticas de ouvidorias públicas. Foram detectados ainda riscos ao atendimento eficiente de usuários por utilização de sistema obsoleto, que não dispõe de funcionalidades para acompanhamento da demanda, e riscos à integridade das informações por divulgar relatórios fora dos padrões. Segundo o TCU, desde 2010, não são julgadas as contas apresentadas por todos os órgãos e entidades cujo controle externo está sob a sua responsabilidade, mas, conforme critérios estabelecidos pela própria Corte, algumas contas e órgãos são priorizados. Você, Ana, temos 2 minutos. Um desaforo, né? Um desaforo ao nosso patriotismo, né? Aos nossos cofres públicos que são recheados com o nosso dinheiro. E agora, eles vão ligar para dinheiro se eles não ligam para a Constituição?
e agora querem aumentar o salário, quase R$50 mil por mês, para desrespeitar a Constituição, os 50 mil mais os penduricalhos, né? Mas não sei quantos assistentes e viagens para cá e para lá, lagostas, vinhos caros, palestras fora do Brasil para falar mal do Brasil, para espalhar fake news sobre o Brasil, para chamar brasileiros de bem de fascistas, que mais? Para trazer insegurança jurídica. É inacreditável. E aí nós voltamos àquela seara do cerceamento que nós temos vivido da liberdade de expressão, do brasileiro questionar exatamente isso. É por isso que aqueles que são alinhados no Congresso a essa parte corrupta e podre e ativista do judiciário, eles querem calar o brasileiro. O PL 2630, lembram? Que o Arthur Lira quis colocar sob caráter de urgência, o PL da censura, da mordaça, e que nós temos que ficar falando porque esse PL vai voltar, porque antes, Vitor, o brasileiro não discutia isso. O brasileiro discutia futebol, vestia as nossas cores quando tínhamos Olimpíadas, Copa do Mundo. Hoje o brasileiro veste as nossas cores, coloca a bandeira do Brasil na frente da sua casa, nos seus carros, porque ama o Brasil, porque entendeu que o Brasil precisa estar acima do presidente, do executivo, do legislativo, do judiciário, e o brasileiro aprendeu e gostou não apenas de política, mas de controlar o que eles fazem, o que eles falam, como eles gastam. Então é por isso que o brasileiro controlando, tendo o poder nas mãos e querendo, por direito, esse poder nas mãos, a ter as rédeas ali da nossa nação, ficou insuportável, porque quase 50 mil reais para sequer fazer o que tem que fazer, que é respeitar a Constituição e aplicar as leis, abrir a Constituição, olhar se as leis foram aplicadas e fechar a Constituição. É só isso que eles precisam fazer e, no entanto, o mínimo da sua posição institucional eles não fazem. E aí, Augusto? Engraçado, né? Quando se trata do executivo, eles examinam tudo, até os centavos dos salários pagos aos porteiros do Planalto. Agora, o Supremo não é examinado pelo TCU. Por quê? Tem que examinar tudo. O Tribunal de Contas do Estado, aqui, por exemplo, examina tudo. Não escapa nada. Né? Todos os órgãos são examinados, mas o Supremo não pode, claro. Nada, não se fala, não se mexe em nada. Nem nas viagens para seminários, nem na lagosta e assim por diante. Você, Fiuza, temos 2 minutos. A gente está vendo aí que no momento de sacrifício, e inclusive essa auditoria de 2019 falava sobre a questão da imagem do Supremo. Né? Eles não estão preocupados com a imagem, eles só dizem que tudo é fake news, que ninguém pode criticar o Supremo, porque isso é ato antidemocrático, etc. Agora, a gente vê que já havia essa preocupação e aí eles se assumem como um país à parte. Eles decidem que aqui não precisa de auditoria. Assim como a urna também não precisa de auditagem, né? Não precisa auditar. Eles decidem o que eles querem fazer. Eu queria lembrar que estes ministros do Supremo que estão ganhando e dispondo e decidindo sobre os seus vencimentos, no momento de sacrifício, numa completa insensibilidade com a população, eles estão agindo como nós vimos agora acontecer numa ditadura. O assunto anterior, a Nicarágua, fechando estações de rádio. O Supremo aqui, Supremo Tribunal Federal, ele age contra a liberdade de expressão sem que isso seja uma ditadura. Onde é que está aí a fumaça antidemocrática? O Supremo já censurou revista, o Supremo mandou instalar uma CPI que tentou indiciar a Jovem Pan, depois voltou atrás. O Supremo quer fazer censura prévia na eleição, diz que não pode falar da ligação possível, a investigação da ligação entre PT e PCC, quando uma comissão do Congresso quer investigar isso. Então, é um poder que está, né, se autoconcedendo
uma vida muito boa em termos materiais e que está agindo de forma absolutamente refratária à democracia, com justamente o apoio vergonhoso daquilo que antigamente a gente chamava imprensa e que hoje, quando o Supremo vai lá perseguir pessoas, caçar pessoas na rede social, mandar cancelar perfis, essa imprensa aplaude, dizendo que isso é uma depuração do ambiente de liberdade de expressão.